Durante o final de semana, os conflitos ao redor do mundo se acentuaram e não ficaram restritos ao maior de todos por enquanto, que são os combates que duram mais de um ano na Ucrânia e já estão entrando na escalada nuclear. E quem diria, por iniciativa dos britânicos. Vladimir Putin se pronunciou e disse que esse foi um passo muito ousado dos membros da OTAN. Então ele acelerou a fase nuclear, onde ele vai bombardear os ucranianos com armas nucleares táticas, que visam não destruir o país como um todo, incluindo o povo que mora na região atingida, mas alvos específicos em larga escala. Um exemplo rápido é como se ele atingisse uma região onde as tropas inimigas estão concentradas e essa região fosse devastada por um míssil atômico de menor potência, mas suficiente para varrer do mapa essa concentração de homens junto dos seus equipamentos. A utilização de uma arma nuclear de menor potência é a porta de entrada para que uma das partes parta para o uso de uma arma nuclear convencional, que pode acabar com cidades inteiras e milhões de pessoas, até mesmo fora do raio de destruição, com a radiação liberada pelas explosões. Será que agora essa escalada atômica vai acontecer? Porque faz muito tempo que Putin está com essa ameaça, só esperando um passo em falso de algum membro da OTAN para justificar seu ataque sem ser punido pela comunidade internacional. Ao mesmo tempo, os americanos foram atacados e estão envolvidos em guerra também. Uma base dos Estados Unidos recebeu uma chuva de mísseis na manhã da última sexta-feira. O presidente americano Joe Biden ordenou uma ofensiva da Força Aérea que exterminou diversos soldados inimigos. E no meio de toda essa confusão, temos Kim Jong-un causando tensão na Península Coreana. Ele disparou mísseis projetados para ser manobrável e voar baixo, teoricamente oferecendo uma melhor chance de burlar os sistemas de defesa antimísseis sul-coreanos e americanos. Parece uma série de eventos orquestrados contra os americanos, forçando o exército dos Estados Unidos a tirar o foco de apenas um inimigo, ficando mais vulnerável. Mas pode ser apenas impressão. No vídeo de hoje vamos analisar juntos esses eventos que aconteceram de sexta para cá. Mas antes de continuar esse vídeo, se você ainda não é inscrito, não perca tempo. Se inscreva aqui, vale a pena, eu te garanto. E deixe seu like para o YouTube recompensar o núcleo da Terra, beleza? Muito obrigado pela força. Vamos começar pelos americanos. Os ataques de retaliação dos Estados Unidos contra o que disseram ser instalações usadas por grupos afiliados ao Corpo da Guarda Revolucionária do Irã na Síria deixaram um total de 19 pessoas exterminadas pelo ataque, de acordo com o Observatório Sírio para os Direitos Humanos, com sede no Reino Unido. Essa é uma das incursões mais fatais entre Estados Unidos e as forças alinhadas ao Irã em anos. Os Estados Unidos realizaram ataques no leste da Síria em resposta a um ataque de drone na quinta-feira passada, dia 23 de março de 2023, que exterminou um empreiteiro americano, deixando outro ferido, além de 5 soldados americanos que também saíram machucados. Biden afirma que o ataque foi de origem iraniana. No revide, a Força Aérea Americana exterminou um grupo com 3 soldados sírios, mais 11 combatentes sírios das milícias pró-governo e 5 combatentes não sírios, que estavam alinhados com o governo. E o presidente Joe Biden continuou dizendo que os Estados Unidos agiriam com força para proteger os americanos. O Irã tem sido um grande apoiador do presidente Bashar al-Assad durante o conflito que perdura há 12 anos na Síria. Em todos esses anos, os ataques aéreos israelenses são mais regulares, sendo os ataques aéreos americanos mais raros. Os Estados Unidos também têm alertado sobre o programa de drones do Irã, inclusive no fornecimento desse armamento para a Rússia no conflito da Ucrânia. Só que Joe Biden recuou um pouco nas suas falas ameaçadoras, dizendo que os Estados Unidos não querem um conflito com o Irã. Ele deu a declaração na própria sexta-feira, dia 24 de março de 2023, logo depois de ordenar um bombardeio contra milícias iranianas que atuam na Síria. O ataque aconteceu em resposta a um ataque com mísseis contra uma base dos Estados Unidos na manhã da própria sexta na Síria. As tropas dos Estados Unidos foram atacadas por grupos apoiadores do Irã cerca de 78 vezes desde o início de 2021, de acordo com o general do exército Eric Kurilla, que supervisiona as tropas dos Estados Unidos no Oriente Médio como chefe do Comando Central. Até quando você acha que os Estados Unidos vão sustentar esse conflito na Síria? Justamente eles que deixaram o povo afegão nas mãos do Talibã e saíram do país em 2021. A retirada das tropas americanas foram responsáveis por uma das cenas mais cruéis de
toda a história. Quem não se lembra dos cidadãos do Afeganistão desesperados segurando o trem de pouso dos aviões americanos para fugirem? Os aviões dos Estados Unidos decolaram mesmo assim, causando a queda em pleno voo das pessoas que estavam agarradas ao avião. Agora sobre o conflito na Ucrânia e a ordem de Putin em acelerar a fase nuclear, onde ele vai bombardear os ucranianos com armas nucleares táticas que visam não destruir o país como um todo, mas alvos específicos em larga escala. O estímulo de Vladimir Putin a entrar finalmente na fase nuclear veio de um passo calculado, ousado ou errado do Reino Unido, depende do seu ponto de vista. Ao decidir entregar projéteis com urânio empobrecido a Kiev, Londres provocou uma nova escalada de tensão no conflito com a Rússia. Durante uma entrevista transmitida pela televisão russa, o presidente Vladimir Putin anunciou a implantação de armas nucleares táticas no território aliado de Belarus, que faz fronteira com a Ucrânia e com países da União Europeia. E Putin deu até data para a fase nuclear, dizendo que 10 aviões estão prontos para usar esse tipo de arma. A partir de 3 de abril, ele prometeu iniciar o treinamento da equipe e em 1º de julho concluir a construção de um depósito especial para armas nucleares táticas no território de Alexander Lukashenko, presidente de Belarus. O líder do Kremlin explicou que, por um lado, Moscou não estava violando seus compromissos internacionais de não proliferação de armas, e, por outro lado, os Estados Unidos vinham implantando suas armas nucleares táticas no território dos seus aliados há décadas. Putin afirma que os americanos têm suas armas nucleares táticas posicionadas há muito tempo em território dos seus aliados, então ele tem todo o direito de fazer o mesmo. Então ele enfatizou que, sem violar os acordos internacionais de não proliferação nuclear, 10 aviões estão prontos para usar esse tipo de armas. Putin ainda ressaltou que a Rússia já tinha entregue a Belarus um sistema de mísseis balísticos com capacidade para transportar ogivas nucleares. Lembrando que Belarus faz fronteira com Letônia, Lituânia e Polônia, 3 países da União Europeia e da OTAN. Você acha que dessa vez Putin vai apertar o botão vermelho e disparar um artefato atômico antes dos rivais? Ou acredita que ele vai esperar a Ucrânia usar antes um armamento fornecido pelos britânicos para responder com um míssil muito mais forte? E todos esses comentários acontecem poucos dias depois de uma declaração conjunta com o presidente chinês Xi Jinping, em que os dois afirmaram que uma guerra nuclear não deveria ser iniciada, porque não poderia haver vencedor. E sobre o envio de urânio empobrecido para a Ucrânia, uma organização antinuclear britânica chamada Campaign for Nuclear Disarmament condenou o governo do seu país, falando que o uso dessas armas provocaria um desastre ambiental e sanitário para o povo da Ucrânia, ao invés de ajudá-los, principalmente no risco de caráter tóxico para os militares e a população das áreas onde é usado. Lembrando que Putin suspendeu em fevereiro a participação da Rússia no Tratado de Desarmamento Nuclear que havia firmado com os Estados Unidos e acusou os países ocidentais de atiçarem o conflito na Ucrânia. O secretário da OTAN, Jens Stoltenberg, lamentou essa decisão ao lembrar que se tratava do último acordo bilateral entre Rússia e Estados Unidos em matéria de desarmamento nuclear. A Rússia já havia suspendido em agosto do ano passado as inspeções de suas instalações nucleares pelos Estados Unidos, que estavam previstas nesse acordo. E uma outra pergunta que fica no ar é a seguinte: será que Xi Jinping tinha como um dos seus assuntos principais negociar a paz no conflito da Ucrânia, como ele mesmo afirmou antes da sua visita a Putin, ou foi uma informação falsa, onde, na verdade, ele deve ter fortalecido seu compromisso militar no caso de uma escalada mundial? Vale lembrar que foram 4 horas e meia de negociações. Deixe aqui a sua opinião sobre as verdadeiras intenções da China. E por fim, vamos falar da Coreia do Norte. Kim Jong-un mandou disparar 2 mísseis balísticos de curto alcance a partir da sua costa leste, segundo os militares da Coreia do Sul. Tudo aconteceu em um momento em que um porta-aviões dos Estados Unidos realizava exercícios navais conjuntos com militares sul-coreanos. Os mísseis voaram cerca de 370 quilômetros depois de serem lançados, segundo o Estado-Maior Conjunto da Coreia do Sul.
O mais recente lançamento da Coreia do Norte ocorreu quando um grupo de ataque com porta-aviões dos Estados Unidos, liderado pelo USS Nimitz, se juntou a exercícios militares com a Coreia do Sul em águas internacionais ao largo da ilha de Jeju, no sul. Os exercícios visam melhorar a capacidade militar da Coreia do Sul contra as forças nucleares de Kim Jong-un e mobilizar ativos estratégicos norte-americanos em meio às crescentes ameaças da Coreia do Norte. O comandante do grupo de ataque não especificou como detecta e responde aos testes de mísseis da Coreia do Norte, mas ele disse que estava bem informado sobre tais atividades, servindo como um centro de comando e controle ao reunir informações de todos os lados, monitorando literalmente qualquer área do espaço ao fundo do mar. A Coreia do Norte tem intensificado testes militares nas últimas semanas, disparando vários mísseis de cruzeiro para praticar ataques nucleares táticos e testando o que chamou de drone de ataque subaquático com capacidade nuclear. Sobre Kim Jong-un, será que ele só vai utilizar seu poderio na Coreia do Sul ao sinal da China em uma espécie de ataque orquestrado, assim que os chineses forem invadir Taiwan para deixar os Estados Unidos divididos entre a defesa de dois aliados? Ou acredita que é só blefe como sempre vem acontecendo? Uma outra pergunta, será que todos esses conflitos que ocorrem em oposição aos americanos, como na Síria, Ucrânia e ameaças na Ásia, no caso da Coreia do Sul e Taiwan, são orquestradas pelos inimigos em comum dos Estados Unidos ou são coincidentes? O que eu quero dizer é se os russos, junto dos chineses, norte-coreanos, iranianos e outros aliados, planejaram essa escalada de conflitos e tensões, ou tudo aconteceu sem um planejamento, e os Estados Unidos é que foram se intrometendo com o tempo em todas essas questões. Muito obrigado por você chegar ao final de mais um vídeo. Se você ainda não é inscrito, não perca tempo, se inscreva aqui, vale a pena, eu te garanto. E deixe seu like para o YouTube recompensar o núcleo da Terra, beleza? Muito obrigado pela força e a gente se vê na próxima matéria. Valeu!